Olá, tudo bem? No programa Conexão Potiguar de hoje nós temos o prazer de conversar com a juíza doutora Fátima Soares. Ela é juíza, mas também escritora. Está lançando este livro, Direitos da Mulher como Fator de Desenvolvimento, de Justiça e Desenvolvimento. Doutora Fátima Soares, muito obrigado por nos visitar, por estar conosco. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade. Um prazer recebê-la aqui. Queria começar a nossa conversa lhe perguntando o que motivou a senhora a escrever essa obra. Bom, eu fui aprovada, né, no curso de mestrado e estava ainda no projeto de formular a minha tese e a minha dissertação. E aí, como na época eu ocupava a Coordenadoria Estadual da Mulher, né, do Tribunal de Justiça, e vendo o dia a dia, né, das privações de direitos que as nossas mulheres potiguares enfrentavam, eu me inspirei, né, nessa situação de busca de soluções e preparei o meu projeto. Então, realmente foi a minha dissertação de mestrado que depois eu adaptei e resumi para se tornar este livro. Interessante aqui o título, a senhora foca na questão da justiça e do desenvolvimento. E a senhora pega a Amartya Sen, né, como referencial teórico. Queria que a senhora falasse um pouco a respeito. A perspectiva de nossa análise, ela visa justamente a parte em que vários escritores ainda não estão afeitos a essa temática, que é os efeitos da privação de direito, os efeitos da violência contra a mulher. Então, eu foquei, a parte do estudo no sentido de que a mulher, quando privada dos seus direitos básicos, ela deixa de dar a sua contribuição para o desenvolvimento social, sofre injustiças e isso esbarra também afronta aos direitos humanos, a questão de direitos humanos. E quem sofre não é só a mulher, mas toda a sociedade. Porque às vezes as pessoas falam das questões de direitos humanos, inclusive relativa à mulher, como se isso fosse separado da sociedade e como se isso não fosse a mesma coisa. Exatamente. Então, veja bem, a sociedade, a construção do direito da mulher, toda a legislação que o pessoal, às vezes, em tons de brincadeira, diz, por que não fala do direito dos homens? Porque os homens, normalmente, são eles, e a história comprova isso, que os homens, toda a legislação, toda a normatização, todo o esboço do ordenamento jurídico foram para atender, os interesses da categoria masculina. E as mulheres, por sua vez, na história da evolução do direito da mulher, a gente sente que a mulher ela era totalmente desvinculada dessa participação e daí os seus direitos totalmente, por sua vez, privados. Então, na medida em que os homens seriam os responsáveis pela estrutura da legislação social, então eles iam atender apenas os seus interesses. Então, no caso do direito da mulher, a gente, nesse livro eu deixo bem claro que na evolução do direito da mulher e trazendo como foco o nosso ordenamento jurídico, desde das ordenações filipinas, a mulher era tratada como um civícola, como uma pródiga, como hoje as crianças, necessitando do pátrio poder para poder decidir a sua vida. Então, para se ter uma ideia, qualquer atitude que viesse a desagradar o marido, a mulher casada, ela era sujeita a castigos. Então, ele poderia castigá-la. E isso não foi há muito tempo atrás, foi no século XIX, quer dizer, ainda bem recente, nós nos deparávamos com essa sociedade que, ao longo dos anos, precisa ser
modernizada, precisa, diante dessa sociedade que nós estamos vivenciando agora, globalizada e terceirizada, com várias opções, as mulheres elas têm que se adequar, buscar os seus direitos, ter consciência da sua habilidade, da sua capacidade de gerir a sua própria vida, sem ficar na dependência dos pais, porque antigamente a mulher solteira, ela também era dependente dos pais, e quando casava, talvez em busca de uma liberdade, ela ficava na dependência do marido. Então, ela tem que se empoderar, tem que ser tratada dentro da sociedade com dignidade. Doutora, a senhora que é juíza e vive, tem a Constituição como seu instrumento de trabalho, de consulta, eu queria que a senhora fizesse, lendo o seu livro aqui, eu vejo que a senhora observa a questão histórica, exatamente, que a senhora fizesse nas últimas constituições, como é que era a presença da mulher, né? Aqui tem determinado momento, a senhora falou de um ponto de vista do século XIX, nós já tivemos algumas constituições, isso, mas nas últimas constituições brasileiras, como é que era a presença da mulher na Constituição? Quais os direitos que elas tinham? Porque votar é uma coisa recente, né? Exato. Então, é como eu falei, inicialmente as mulheres eram tratadas pela primeira Constituição, né, como uma pessoa que não era sujeito de direito. Então, ela era tratada como civícola, como eu falei, né? Como um índio que não conhece a estrutura da sociedade qual se encontra inserida. Como a criança, em que nas relações de família se discute o poder familiar, se a criança vai ficar com o pai ou com a mãe, porque ela não tem discernimento. Então, a mulher, ela era tratada assim. E ao longo dos anos, ela foi, né, adquirindo a sua independência, mas com muito sacrifício. Depois ela passou a ser assim, todas as formas de castigo, ela ficava, né, sujeita ao marido. O adultério era um crime era pena de morte, né? De forma que, exatamente, que forma que o marido, isso eu estou falando, eu já estou inserindo dentro até do ordenamento jurídico, não só porque a minha perspectiva é a abordagem da Constituição e a infraconstitucional que segue a Constituição. Então, a própria lei penal dava garantia ao homem de matar a mulher. Então, ele seria absolvido caso ficasse comprovado o adultério. E daí a mulher, ela não tinha participação na divisão do patrimônio da família, não é? Ela não poderia gerir, não é, os bens adquiridos, o patrimônio do qual ela mesma contribuiu, não é, para a sua construção. E mais, a sua formação acadêmica se restringia tão somente para que ela adquirisse conhecimentos de como lidar com os filhos, com os doentes da família e com os idosos. Então, ela tinha essa visão limitada de participação. E com relação aos direitos, a mulher casada, ela tinha total dependência pelo marido. Então, o marido era quem geria o lar, né, por ser aquela figura de provedor e a mulher apenas de ajudadora. E na participação política, também ela não tinha acesso, né, a voto, né, ao direito ao voto. E toda a legislação, todas as constituições registram uma evolução de sacrifício, de luta, de busca de uma melhoria. E com isso a gente vê que não é um direito que foi fabricado dentro de um laboratório, né, para atender classe A, classe B, classe C, categoria essa ou aquela. Foi um direito conseguido nas lutas sociais, dentro da própria estrutura da sociedade que a mulher se encontra inserida. Neste aspecto, a Constituição de 1988 é revolucionária, né? Com certeza. A nossa Constituição de 88 é uma norma em que o direito da mulher, ela
ocupou, não é, uma posição de igualdade. Então, a mulher, ela passou a ser sujeito de direito, com garantias de sua dignidade como pessoa humana, podendo participar de todos os atos políticos, podendo, inclusive, né, administrar o patrimônio no mesmo patamar do marido. Então, ela não é mais aquela figura, né, de dependência, que tem que ser dependente ou que não tem acesso à cultura e ao conhecimento. Doutora Fátima Soares, juíza e também escritora, muito obrigado por estar conosco no programa Conexão Potiguar. Eu agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição.